Capítulo 2. Continuação. O dia do Senhor, porque o Senhor exige tanto de sua igreja, obra vicária, as 7 heresias, poderão animais de estimação permanecer com seus donos na vida vindoura, chamados, estudar a palavra do Senhor, quem gerou Jesus Cristo, o grande segredo, efeitos contraditório nas Escrituras. O dia do Senhor. Lenitivo 23 para 5 no mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. 6 e aos 15 dias desse mês é a festa dos pães ázimos do Senhor, 7 dias comereis pães ázimos. 7 no primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Mateus 26 para 17 E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo, onde queres que te preparemos o necessário para comer a Páscoa? Lucas 24 para 1 E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas, e algumas outras com elas, ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. 2 E acharam a pedra revolvida do sepulcro. Atos 20 para 6 E depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles em Troade, onde estivemos 7 dias. 7 E no primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles, e prolongou suas palavras até a meia-noite. Atos 12 para 3 E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. 1 Coríntios 16 para 2 No primeiro dia da semana, cada um de vós põe à parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. 3 E quando eu tiver chegado, enviarei os que por cartas aprovardes para que levem a vossa dádiva a Jerusalém. Apocalipse 1 e 10 da manhã Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Porque o Senhor exige tanto de sua igreja. Porque nós não buscamos alcançar a salvação mas sim a exaltação, e esse é um grau mais elevado de todos os outros é um grau que estaremos com o Pai Celestial e que vamos ser como Ele é sim deuses. 1 a 3 Obra vicária. Se o homem se batiza, então os mortos que não se batizaram têm que ser batizados. Mas como batiza-los na água para a remissão dos pecados? É fácil acreditar que são capazes de crer pessoalmente em Cristo e até mesmo obter o espírito do arrependimento. A água, porém, é um elemento deste mundo, e como os espíritos poderiam neles ser batizados ou receber a imposição das mãos para o dom do Espírito Santo? A única maneira possível é fez-lo vicariamente um vivo agindo com substituto do morto. Sem essa ordenança terrena, eles não podem entrar no reino de Deus. Que me dizeis dos mandamentos dados pelo Senhor a Moisés, no caso dos sacrifícios pelos pecados e do bode da expiação por Israel? Arão colocou as mãos sobre a cabeça do bode confessando sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas suas transgressões e todos os seus pecados transferindo-os para a cabeça do bode mandando-o para o deserto, pelas mãos de um homem designado para isso. E o bode levava sobre si todas as iniquidades deles para o deserto. Ver Levítico 4 e 21 da tarde menos 22. Se assim fazia, então estará além do poder do Senhor permitir que um homem atue agora como um procurador por outro que está morto e incapaz de socorrer-se pessoalmente. Novamente diz ele, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos. Isto se refere à missão do Redentor, tanto a sua obra pelos vivos como pelos mortos que estão na prisão. Ver Isaías 61 para 1-2. Cristo transpôs o abismo. Entretanto, Cristo veio, e com sua morte transpôs o abismo, proclamou liberdade aos cativos e a abertura das portas da prisão para os que estavam nas trevas e no cativeiro. Ver Lucas 4 e 26 da tarde. A partir daí, este abismo está ligado, de modo que os cativos, depois de terem pago toda a penalidade de seus crimes, satisfeito a justiça e aceito o Evangelho de Cristo, recebem o passaporte que lhes permite transpor o abismo, desde que as respectivas ordenanças tenham sido realizadas em seu favor por seus parentes ou amigos vivos. Tudo isso só é possível por causa da expiação infinita de Cristo, que foi tanto para os vivos como para os mortos.
O Salvador disse: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouviram a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Isto mostra que certos pecados serão perdoados no mundo vindouro. Somos igualmente informados em 1 Coríntios que, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ver 1 Coríntios 3:18 da tarde. Mas nós temos esperança em Cristo tanto na vida como na vida futura. Não há salvação sem batismo. Um dos mais enfáticos e positivos pronunciamentos de nosso Salvador foi sua afirmação a Nicodemos. Ele disse: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água significar ser batizado, e nascer do Espírito é positivo em relação ao firmamento do Espírito Santo, recebido pela imposição de mãos pela pessoa que tem a autoridade de exercer esta ordenança. Ver João 3:1-21. O batismo é uma ordenança pertencente a esta vida, com a confirmação e ordenança do sacerdócio. O homem que não receber estas bênçãos aqui, não poderá recebê-las no mundo espiritual. Ao poderá o que fez de errado, arrepender-se, crer e aceitar a verdade, porém não foi batizado, confirmado, ordenado, ou receber as investiduras, pois estas ordenanças são daqui. Então, o que se deve fazer quanto a isso? O Salvador nos deu uma obra maravilhosa e um assombro, sim, a obra vicária. Ver 1 Coríntios 3:29 da tarde. Agimos pelo outro assim como fez o Salvador. Se o morto aceitar o trabalho realizado, ele é reconhecido como se houvesse agido pessoalmente. O Senhor realizou uma grande obra vicaria por todos os homens e nos delegou o mesmo, para sermos salvadores em Sião. Ver Obadias 1:21 da manhã. Os santos praticavam batismo pelos mortos no meridiano dos tempos. Ver 1 Coríntios 3:29 da tarde. A salvação para os mortos era compreendida nos dias da primitiva igreja cristã, e o batismo pelos mortos continuou sendo realizado em parte, até 379 AD. Quando o concílio de Cartago proibiu a administração dessa ordenança e da santa comunhão pelos mortos. Paulo usou o batismo pelos mortos como argumento contra os santos coríntios que já naquela época, muitos estavam afastando do evangelho verdadeiro. Ver 1 Coríntios 3:29 da tarde. Esses santos entendiam a doutrina do batismo pelos mortos, porém duvidavam da ressurreição geral. Há algumas denominações que sucumbiram ao batismo pelos mortos e em vez de fazê-los, substituíram pela oração pelos mortos acreditando que cada oração proferida aos mortos, pudesse sair do purgatório. As 7 heresias. Heresia 1. Há aqueles que dizem que Deus está progredindo no conhecimento e está aprendendo novas verdades. Heresia 2. Ele se preocupa com a relação entre a evolução biológica e a religião revelada e faz a pergunta se eles podem ser harmonizados. Heresia 3. Há quem diga que o casamento no templo nos assegura uma eventual exaltação. Alguns supõem que os casais casados no templo que cometem todo tipo de pecado e que em seguida pagar a pena eventualmente vai ganhar sua exaltação. Heresia 4. Há aqueles que acreditam que a doutrina da salvação dos mortos oferece aos homens uma segunda chance para a salvação. Heresia 5. Há aqueles que dizem que a progressão de um reino para outro nos mundos eternos, ou que reinos inferiores eventualmente irão evoluir reinos mais elevados estiveram uma vez. Heresia 6. Há aqueles que acreditam ou dizem acreditar que Adão é nosso pai e nosso Deus, que ele é o pai de nossos espíritos e de nossos corpos, e que ele é o único que adoramos. Heresia 7. Há aqueles que acreditam que devemos ser perfeitos para ganhar a salvação. É só um mal entendido. Se fosse ver por esse lado iria existir um ser salvo e exaltado que seria Jesus Cristo. Poderão animais de estimação permanecer com seus donos na vida vindoura? Uma das questões que talvez mais motiva pessoas a refletirem sobre a aplicação do plano de salvação aos animais e seu destino eterno se refere ao amor cultivado por homens e animais no contexto doméstico, quando um animal de estimação em muitos casos se torna parte da família, deixando muita dor e saudade ao partirem da mortalidade. Uma edição da revista Ensign do ano de 1977 sobre isso afirmou: não há palavra revelada sobre este assunto. A razão nos indicaria que um fazendeiro pode não desejar ter de volta todo o gado que possuía durante sua vida.
Por outro lado, laços emocionais podem ser honrados e animais de estimação podem muito bem serem restaurados a seus donos na ressurreição. O elder Orson F. Whitney escreveu que Joseph Smith esperava ter de volta seu cavalo favorito na eternidade. Chamados. Noé tinha apenas 10 anos de idade quando recebeu o sacerdócio das mãos de Matusalém. Verde C 107 para 52. João Batista foi ordenado por um anjo com apenas 8 dias de idade. Verde C 84 para 28. DIC 11 e 21 da manhã. Estudar a palavra do Senhor. Não procures pregar minha palavra, mas primeiro procura obter minha palavra e então tua língua será desatada, e então, se o desejares, terás meu espírito e minha palavra, sim, o poder de Deus para convencer os homens. Quando Josué assumiu a liderança do povo de Israel, o Senhor pediu para que ele meditasse dia e noite as Escrituras. Assim diz o Senhor: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então serás bem-sucedido. Josué 1 para 8. Quando os missionários estão em campo, eles também meditam dia e noite as Escrituras, sim, eles oram, jejuam, estudam, e procuram sempre estar em sintonia com o Santo Espírito do Senhor, para que possa jogar a rede e trazer muitas almas ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Também, quando somos chamados para discursar, ao receber o convite uma semana antes, ao ler o tema do discurso, passamos a semana estudando, ponderando o que vamos falar no púlpito, se possível, oramos e jejuamos, para que o Santo Espírito nos guie no púlpito para que a mensagem penetre no coração dos irmãos. Lucas 1 e 35 da manhã. Quem gerou Jesus Cristo? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Nesse versículo do capítulo 1 de Lucas, vimos que o anjo Gabriel falou para Maria, a mãe do Salvador, que ia descer a sombra do Espírito Santo sobre ela e que ia cobri-la. Em Mateus 1 e 18 da manhã conclui que Maria foi gravida do Espírito Santo, assim está escrito nesse versículo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se unirem, achou-se grávida do Espírito Santo. Estudos aprofundados dos líderes de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nos revela que o Espírito Santo é um ser sem carne e osso, sim, ele não pode ter sombra. O ato de estar escrito a palavra sombra, está no sentido figurado, pois na verdade o Espírito Santo não tem sombra como uma pessoa de carne e osso. Acredite ou não, mas o próprio Pai Celestial foi quem coabitou com Maria, sim, literalmente foi o Pai Celestial, e o papel do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus o Pai, serviu simplesmente para testificar para Maria e seu esposo o propósito do plano do Pai Celestial. Esse foi o trabalho do Espírito Santo, sim, trabalho esse que ele nos testifica de todas as coisas. Assim, se nos procurarmos o Pai Celestial em nome de seu Filho o Salvado, sim, se a procurar com real intenção, o Espírito Santo nos revelará e testificará boa parte de seu plano. O Salvador Jesus Cristo não é filho do Espírito Santo. O Salvador Jesus Cristo é literalmente filho do Pai Celestial, o nosso irmão mais velho, sim, ele é herdeiro do Pai e nós somos seus co-herdeiros porque ele nos possibilitou vida eterna sem tirar o nosso livre-arbítrio. O grande segredo. Todos os seres humanos, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus. Cada indivíduo é um filho, ou filha, gerado em espírito por pais celestiais que o amam e, como tal, possui natureza e destino divinos. O sexo, masculino ou feminino, é uma característica essencial da identidade e do propósito pré-mortal, mortal e eterno de cada um. O homem também estava no princípio com Deus, declarou o Senhor. A inteligência, ou seja, a luz da verdade, não foi criada nem feita nem verdadeiramente pode sê-lo. DIC 93 para 29. Pouco foi revelado sobre o processo pelo qual nos tornamos filhos espirituais de Deus, mas compreendemos que os pais celestiais organizaram um corpo espiritual para nós e que nesse corpo espiritual alojavam a inteligência, ou luz e verdade, que é independente para agir por si mesma na esfera em que Deus a colocou. DIC 93 para 30, assim, o arbítrio, a capacidade e liberdade dos seres inteligentes para escolher entre um rumo e outro, com a responsabilidade advinda com ele, é um princípio eterno.
Muitas religiões ensinam que os seres humanos são filhos de Deus, mas, com frequência, a sua concepção dele exclui qualquer tipo de vínculo que se assemelhe a um relacionamento de pai e filho. O profeta Joseph Smith ensinou a respeito de um relacionamento muito mais simples e sensato. O próprio Deus já foi como somos agora, ele é um homem exaltado, entronizado em céus distantes. Esse é o grande segredo. Se o véu se rompesse hoje, e o grande Deus que mantém este mundo em sua órbita, se fizesse visível, vê-lo-íeis em forma de homem, como vós em toda pessoa, imagem e na própria forma de um homem. Pois Adão foi criado à própria imagem e semelhança de Deus, e dele recebia instruções e com ele andava, falava e conversava, exatamente como um homem fala e conversa com outro. Somos da família de Deus. Somos seus filhos e filhas, criados à imagem de nossos pais celestiais. Não existe revelação mais grandiosa, ensinou o presidente Boyd K. Packer, presidente interino do Quórum dos 12 Apóstolos, do que a verdade sublime de que somos filhos de Deus. Pela natureza de nossa criação, somos distintos de todos os demais seres vivos. Ver Moisés 6-8-10, 22, 59. Nenhuma ideia foi mais destrutiva para a felicidade, nenhuma filosofia provocou mais sofrimento, mais dano, nenhuma ideia fez mais para destruir a família do que o conceito de que não somos progenie de Deus, e sim animais desenvolvidos, compelidos a ceder a todos os impulsos carnais. Efeitos contraditórios nas Escrituras. Gênesis 6-6-7 E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Sendo perfeito, como poderia o Senhor se arrepender? Cremos na Bíblia, ser a palavra de Deus, só que muitos tradutores corromperam as escritas originais, difamando e degredindo a imagem de Deus, como está escrito nessas passagens, mudando totalmente o rumo de quem é Deus. Vejam as seguintes escrituras. Deuteronômio 32-36 Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se arrependerá pelos seus servos, porquanto o poder deles se foi, e não há escravo nem livre. 2 Samuel 00:16 Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém, para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. 1 Crônicas 9:15 Da noite Deus mandou um anjo a Jerusalém para a destruir, e quando a destruía, o Senhor o viu, e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Salmo 135-14 Pois o Senhor julgará o seu povo, e se arrependerá com respeito aos seus servos. Nesses versículos, dá a entender que Deus se arrepende das coisas que faz, mas nesses outros versículos compreendemos que foram erros de tradução. Vejam a seguir. Números 11:19 Da noite Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa, porventura diria ele, e não o faria. Ou falaria, e não o confirmaria. 1 Samuel 3:29 da tarde E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. D.C. 1:38 da manhã O que eu, o Senhor, disse está dito e não me desculpo, e ainda que passem os céus e a terra, minha palavra não passará, mas será toda cumprida, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos, é o mesmo. Em Moisés capítulo 8 versículos 25 e 26 E Noé sentiu pesar e doeu-lhe o coração por ter o Senhor formado o homem na terra, e isso lhe afligiu o coração. E o Senhor disse: farei desaparecer o homem, a quem criei, da face da terra, tanto o homem como os animais e as coisas que rastejam e as aves do ar, pois Noé sentiu pesar por eu tê-los criado e tê-los feito, e invocou-me porque tentaram tirar-lhe a vida.